Lucas capítulo 15, verso 11. Esse projetando tem um tema muito rico, né, irmão? Resgate. Quem acha esse tema rico, né? Abençoado. A Bíblia fala de resgate. É o resgate do homem que se perdeu, da humanidade que se afastou de Deus. E essa parábola que eu quero compartilhar com você, ela fala de um resgate, o resgate que Deus trouxe para o homem, representa a humanidade. Quem aqui teve o privilégio, a alegria de conhecer Jesus, de declarar Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, de entregar a sua vida a Ele? Quem teve essa alegria, amém? Mesmo se você nasceu, em berço evangélico, na igreja, eu e você precisamos tomar essa decisão, né? Quem já ouviu falar, Deus não tem neto, né? Deus tem filho. Cada um tem que tomar a sua decisão. Se você é filho de evangélico, claro que você vai ter uma influência. É filho de cristão, você vai ter uma influência. Mas chega um dia que você tem que tomar a sua decisão. E essa decisão é o resgate. É o resgate, Deus nos trazendo para o seu aprisco, para a sua comunhão, para o seu propósito, para viver uma vida abundante na presença dEle. Mas vamos meditar um pouquinho nessa parábola, Lucas capítulo 15, verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, acabou tudo da herança dele, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então Jesus, para ilustrar aqui o relacionamento do homem com Deus, Deus o nosso Criador, Ele nos colocou no melhor lugar da terra. Ele preparou o jardim do Éden, um lugar de árvores frutíferas, frondosas, para que o homem pudesse, Adão e Eva, viver uma vida plena. Ele deu uma missão, um chamado, um propósito. Ele falou: olha, crescei, multiplicai, dominai toda a terra. Ele deu uma missão maravilhosa, uma posição de destaque. Eu já preguei aqui, Salmo 8, fala que Deus o fez, o homem, pouco abaixo de Deus. É o que diz em Gênesis. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, corpo, alma e espírito. Ele foi criado para relacionar com Deus, para estabelecer a autoridade, o governo de Deus sobre a terra. E Deus deu uma palavra também para Adão, falou: olha, cultivai e guardai. E foi aí que Adão tropeçou, que Eva e Adão tropeçaram, porque eles não guardaram. Sutilmente a serpente veio e semeou no coração de Adão a cobiça, semeou um sentimento de desconfiança com relação a Deus.
E aí acontece, Jesus ilustra isso, o filho não querendo mais viver a vida maravilhosa que o pai tinha preparado para ele, mas ele queria o legado, ele queria a herança, ele queria a terra, ele queria usar tudo aquilo que Deus lhe deu, mas não debaixo da direção e da cobertura de Deus. Por isso se fala a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da referência, eu não preciso da direção de Deus na minha vida. E aí ele começou a traçar os seus caminhos, dentro dos seus próprios valores morais, espirituais, os seus conceitos, suas prioridades. E qual foi o resultado disso? Crise, dificuldade, destruição. Lá em Gênesis capítulo 3 e depois até o verso 6, à medida que as gerações iam se afastando de Deus, o império maligno, o poder maligno ia influenciando a humanidade para acostumar na prática da violência, da feitiçaria, das coisas que Deus abomina, das impurezas. E a própria natureza, diz o apóstolo Paulo, que estava debaixo do governo do homem, ficou refém desses valores. E nós vemos hoje, quem vê isso claramente hoje na humanidade? Quem vê uma humanidade perdida? Tem muitas coisas boas, é claro, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, capaz de gerar bons frutos, mas a essência do homem, dominado pelo pecado, pela ganância, ele finalmente chega ao momento que está no fundo do poço. E a palavra diz que ali ele começou a sofrer e querer comer a comida dos porcos, mas mesmo assim ninguém lhe dava nada. Alguns encontram Jesus no fundo do poço, Jesus vai lá e resgata. Outros talvez não precisa chegar lá, mas muitas vezes uma crise o leva a refletir e pensar e voltar o seu coração para Deus, não o Deus de uma caixinha religiosa. É um Deus que se relaciona com o homem através do Espírito e da palavra, que nos alimenta na igreja e nos trouxe para o corpo de Cristo através do sangue. Isso é o resgate. Mas aquele filho perdeu tudo. Queria destacar aqui, primeiro, o pai não usou os bens que ele tinha para dominar o seu filho. Deus não quer filho controlado pelo medo, pela força. Quem entende o que eu estou falando? Deus quer filho que é gerado, que tem prazer em servi-lo, com reconhecimento do amor de Deus. E esse filho tinha que passar, ele passou por essa experiência. Ele falou: na casa do meu pai, eu não quero essa vida, eu não quero seguir a vida do meu pai. Eu não quero isso que Deus planejou para mim. Só que ele se perdeu. E depois ele falou: voltarei. Isso é a história do resgate. Voltarei para a casa do meu pai. Veja, ali no verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. Quem pode se relembrar desse momento que você falou: eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu quero congregar, eu quero estar em comunhão com Deus? Quem lembra desse momento? Levanta as duas mãos, fecha os olhos.
Ou agradeça a Deus por a pessoa que Deus usou para te levar aos braços dele. Fala: Senhor Deus, eu te agradeço e eu quero renovar, ano após ano, esta decisão de estar na sua casa, na sua presença, debaixo, meu Deus, da sua proteção e da sua direção. Aplaude ao Senhor bem forte. Deus te ama profundamente. Deus tem prazer quando eu e você falamos: hoje é domingo, eu tenho um compromisso inegociável, eu quero estar adorando o meu Pai, eu quero estar congregando com a minha igreja, eu quero estar na presença do meu Deus. Aleluia. Quem tem essa alegria? Fala para o seu irmão: que bom te ver aqui novamente. Fala: se um dia eu não estiver aqui, lembra de mim, ore por mim, se tiver liberdade, liga para mim. E Deus se alegra com a casa cheia. Quem quer estar na casa do Pai, no culto da virada? Quem quer estar na presença do Pai, recebendo a palavra, sendo renovado, celebrando a presença, a fartura, a provisão, o livramento na casa do seu Pai? Nós precisamos um dos outros. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Nós já tivemos culto aqui com 2, com 3, tem que ter pelo menos 2, né? Você tocando e alguém pregando. Aí com 3 tem o Richard tocando, outro pastor pregando e pelo menos 1. E tem agora alguns online também, né, irmão? Mas é tão gostoso estar na casa do Pai. Quem sente falta? Oh, graças a Deus a fonte da vida se multiplicou, né? Pastor João e a pastora Aline ficaram algumas semanas lá em Londres. Ele estava lá na casa do Pai, na fonte da vida. Amém? Então não deixe, não se afaste, porque Deus te ama e tem prazer de te abençoar. E é no culto que Ele nos fortalece. Quem concorda comigo diz amém. É no culto que Ele nos instrui. É no culto que Ele derrama sobre nós, como diz o Salmo 92, o Senhor derramou sobre mim unção fresca. Meu irmão, essa semana pregando aqui, Deus falou ao meu coração, quando Marta e Maria estava lamentando para Jesus: se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou para Marta e Maria: se você crê, você verá a glória de Deus. Sabe qual a palavra que eu senti no meu coração? Nós não vamos lamentar aquilo que não alcançamos em 2025. Nós vamos receber uma unção nova, entrar 2026 e fará: eu verei a glória de Deus na minha vida e na minha casa. Fé não é passado. O Senhor conforta e consola, mas Ele fala: na minha casa, na minha presença, há delícias perpetuamente. Davi no Salmo 16, ele falou: estando o Senhor à minha direita, não serei abalado. A minha herança é o Senhor. Eu amo os santos, aqueles que servem a Deus. E Davi falou: na tua presença há delícias perpetuamente, pois eu declaro, na casa do Pai, domingo após domingo, Deus vai liberar a palavra, Deus vai liberar unção, Deus vai abrir portas, você vai experimentar uma vida de resgatar promessas de Deus para a sua vida.
E o que você lamentou em 2025, Deus vai ressuscitar, como Ele restituiu a Marta e Maria. Ele falou: se você crer, verá a glória de Deus. E Ele falou: Lázaro, vem para fora. Não fica deprimido. O diabo, ele quer destruir a alegria. Natal é alegria, meu irmão. Se alegra, seu Salvador nasceu. Ele está à direita do Pai. Ele enviou o Espírito e Ele tem uma herança preciosa para você, debaixo da cobertura do Pai. Entra 2026 cheio do Espírito. Quem vai entrar cheio do Espírito? Quem viu o depoimento daqueles jovens, 14, 15 anos, ali na Conferência de São Paulo? Quem viu? É só entrar na rede do apóstolo, você vai ver lá jovens com propósito, com chamado, com visão. Eu lembro daquela passagem, o apóstolo João fala: jovens, sois fortes e tendes vencido o maligno. Você vai profetizar sobre a sua descendência. Teus filhos serão poderosos nesta terra, terão propósito na vida, terão saúde mental, terão saúde espiritual, terão aliança com o seu Deus. Tudo isso nós aprendemos na casa do Pai. O diabo quer roubar. O diabo quis roubar Adão e Eva. O diabo é derrotado, é perdedor, mas é enganador, é astuto, é mentiroso. E ele tenta manipular a nossa mente, as nossas emoções. Ele falou para Eva, ele falou: olha, Deus quer te impedir de ser igual a Ele. Deus está te impedindo de ter acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso tocou a mente de Eva e tocou a emoção. Por que que Deus quer o mal para mim? Meu irmão, o apóstolo Tiago fala: não se engane, de Deus não vem nada de mal. Ele está acima de todas as coisas. Pelo contrário, Ele é poderoso e tornará todo mal em bem na sua vida. Não saia debaixo da tutela do Pai, não saia da palavra, não se afaste do Espírito, não se afaste da casa do Pai, porque lá fora só tem alfarroba de porcos. Amém? Que Deus nos livre de ser enganados pelo inimigo. E a palavra diz: então, caindo em si, verso 17, disse: quantos trabalhadores do meu Pai. Se eu for trazer para a realidade aqui, meu irmão, os anjos servem a igreja. E ele falou: tem fartura de pão, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Naquele momento o inferno tremeu. Eu vou te dizer, no momento que você fala: levantarei e vou para a casa do Pai, vou orar, vou receber uma palavra, vou para uma conferência, o inferno se levanta, mas Deus é maior na sua vida. E ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho. Estou vendo a hora ali. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Agora, olha, eu fico impressionado com a atitude do pai. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Ele estava longe, o seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quem pode aplaudir esse amor poderoso, grandioso, maravilhoso de Deus? A lição ele já tinha aprendido, meu irmão. A dor, a experiência lá. E o pai esteve orando por ele todos os dias, falando: Senhor Deus, né?
Toca esse filho meu, que ele caia em si, que as escamas caiam dos olhos. E ele esperava o momento, e de longe ele o viu, pois eu te digo, Deus te viu de longe. Deus pôs alguém para te convidar para a igreja, Deus pôs um programa de rádio e TV, Deus usou uma situação para te trazer. Até cair de paraquedas, né? Misericórdia. Mas Deus torna o mal em bem. E você vem para a casa de Deus. E Ele fala, há fartura na casa do Pai. Oh, meu irmão, quem crê que Deus tem fartura, resgate, saúde mental, saúde emocional, saúde na mente, no corpo, oh, uma vida próspera, abençoada, salvação, cheio do Espírito, vencendo o maligno, vencendo o pecado. Quem crê que Deus tem uma vida plena para você em 2026, diga amém. De longe o seu pai o avistou. Ele não chegou e falou, bem que eu te falei, né? Cadê a minha herança? Gastou tudo, né? Oh, que Deus nos ensine a ser pais amorosos. Quem quer aprender a ser pai amoroso? Ele não foi dominador, mas ele foi firme. Aqui fica uma lição. Porque se ele deixasse o filho ter uma vida leviana debaixo da direção dele, o filho não ia sair. Vocês concordam comigo? O filho falou, eu só tenho condição de viver uma vida fora do padrão que o meu pai ensinou se eu estiver distante dele. Mas quando ele voltou, o pai o acolheu. O pai recebeu ele não com sermão, mas o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quantos cultos você está aqui passando por esse processo e Deus vai te limpando, te purificando, renovando a sua mente, renovando seus valores. Quem entende o que eu estou falando? Fala, como eu fui tolo, por que eu não conhecia Deus antes? Deus não te condena, mas Deus fala, não erre mais, meu filho. Aí o pai disse aos seus servos, traga depressa a melhor roupa, vistam, põe um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, matai o novilho cevado, comamos e alegramos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e se alegraram. Domingo passado, de jovens a idosos, tantas pessoas batizaram aqui. Celebração, meu irmão, alegria. Sabe por quê? Voltaram para casa do Pai. Outra coisa, tenha memória. Mesmo distante, o homem tem a memória pelo propósito que ele foi criado. E ele, quando se afasta daquela memória, nos momentos de decepção, frustração, ele tem para onde voltar. Eu costumo falar, bispa também, para pais, para orientadores, se você ensina os filhos, se por algum momento eles se afastam, você não perdeu a batalha, meu irmão. Quem entende o que eu estou falando? Continue orando, continue crendo, porque Deus vai retornar ele para a casa do Pai. Porque a memória está ali. Não existe melhor lugar da terra do que na presença de Deus, no propósito de Deus para a nossa vida. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agrada do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Graças a Deus, nesses 31 anos de Fonte da Vida e antes comunidade,
nós já temos aí uma turma grande que está conosco, e nós podemos não só declarar, mas testemunhar quantas promessas, quantas coisas boas Deus tem feito por nós. Fonte da vida é fonte de bênção. Quem quer caminhar debaixo da proteção, da palavra, da abundância, da fartura, da direção? Ah, mas na casa do meu pai tem atrito, e lá fora não tem não? Ah, mas na casa do meu pai tem problema, lá fora não tem não? Se tem problema, quem serve a Deus, imagina quem não serve. O trem pega feio, né, irmão? Então nós temos que relevar algumas coisas. Você não precisa conviver com o irmão que você não tolera. Você suporta ele de longe. Quem entende o que eu falo? Também você não pode querer excluir ele, porque talvez ele também não tolera você. Senta um de cá e outro de lá. Bispo, mas eu estou com problema com o pastor. Não tem problema não, tem mais de 10, irmão. Escolhe um outro. Amém? Agora, se você tiver problema com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, não adianta mudar de igreja não, irmão. Porque quem tem problema tem que mudar é eu. Quem concorda, né? Aí você chega lá no espelho e fala: Deus, eu não encontro ninguém com a minha maturidade. Deus falou: vai ser difícil, meu filho. Olha aí para você ver. Deus, muda o meu cônjuge. Aí Deus fala: olha no espelho, muda você primeiro. Deus, muda o meu filho. Aí Deus fala: vamos lá, olha no espelho e fala: muda você primeiro. Isso a gente só aprende na casa do Pai, é verdade ou não é? E esse é o caminho da reconciliação, esse é o caminho da sabedoria. Lá fora eles buscam a felicidade de maneira errada, e o Pai não os condena, o Pai espera que eles venham. Presta atenção, o segundo filho, quando ele viu aquela festa, ele ficou indignado, ele falou: esse meu irmão aí gastou tudo, meu pai vem e faz uma festa para ele. O pai falou: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Não queira julgar seu irmão, ele já sofreu lá, deixa ele vir, vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Quem vai desfrutar? Levanta agora, irmão, vamos orar, vamos resgatar. Separa esta semana, presencial, online, separa esta semana para pegar essa cartela e falar: eu quero resgatar primeiro a minha vida com Deus. Quem quer resgatar? Uma vida plena, cheia do Espírito. Você não vai lamentar, você vai ver a glória de Deus. Fala comigo: 2026, não vou entrar lamentando o que não aconteceu em 2025. Vou entrar cheio de fé, profetizando que Deus vai ressuscitar, vai restituir, vai resgatar as minhas perdas. A alegria vai superar a tristeza, a vitória vai superar a perda de uma batalha. Só na casa do Pai que a gente tem uma mensagem, a mensagem da palavra, a força do Espírito, meu irmão.